Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta quarta-feira nós vamos tomar o texto de Mateus, capítulo 10, os primeiros versículos, de 1 até 7. Mateus reuniu nesse capítulo 10 uma série de instruções dedicadas aos missionários. E vamos então nos colocar nesse contexto. O Senhor também nos chama, e nos chama para estarmos com Ele e para nos enviar, para sermos anunciadores e anunciadoras da Boa Nova. Ouçamos a palavra. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Irmãos e irmãs, então aqui nós estamos diante deste envio dos apóstolos. E a primeira coisa que chama a atenção nesse evangelho é Jesus chamou os 12. E aqui vão aparecer o nome de um por um, desde Pedro até Judas, o traidor. E nós vemos então na diversidade das pessoas como o Senhor tem um modo diferente do modo humano. Ele chama, ele ama, ele não olha quem a pessoa foi ou quem a pessoa é. Ele ama e chama para estar com ele. E o mesmo que foi confiado na missão a um Pedro, ou um André, ou a um Judas, Tadeu, também é dado a Judas Iscariotes. Isso nos faz pensar que o nosso chamado não é pelo nosso merecimento, pela nossa enorme preparação, pelos dons pessoais que temos, mas sim porque é da vontade do Senhor que sejamos nós, os chamados e chamadas. Depois diz, deu-lhes poder. Também deu poder aos 12, não foi a um só ou a 2. Mesmo o poder foi dado aos 12, para expulsarem espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Ou seja, para que pudessem levar adiante a missão dele próprio, Jesus, que foi quem viveu no seu ministério público o expulsar demônios e curar enfermidades. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações. A primeira: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não é um mandamento ou uma instrução para limitar o apostolado, mas a questão da prioridade às ovelhas perdidas, aos excluídos, aqueles que
ninguém quer cuidar. Como nós sabemos, na religião de Israel, baseada sobre a lei de Moisés, existia grande parte da população que não tinha a mínima possibilidade de se aproximar de Deus ou das coisas de Deus, exatamente porque eram impuros, eram impuras, ou porque tinham alguma dificuldade que impedia a participação deles. E assim viviam uma vida totalmente sem sentido, porque a razão da vida deles, que era servir ao seu Senhor, o Deus da aliança, para eles não existia esse tipo de relação. Essa é a insistência de Jesus e de antes a essas ovelhas. Como nós sabemos, depois, principalmente com Paulo e outros apóstolos, Barnabé e assim por diante, os pagãos foram evangelizados. Então, o Senhor não quer limitar, mas é uma questão de urgência. A nossa urgência é aqueles que mais precisam nesse momento. Então, nesse tempo de pandemia, vamos também pensar: a quem iremos nós anunciar essa boa nova do reino? A quem nós iremos para aliviar o peso daqueles que estão sobrecarregados e oprimidos, e aqueles que estão enfermos e sem esperança? Pois bem, é a esses que nós temos que nos dirigir e assim levar adiante essa missão dos 12. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a sermos missionários e missionárias e a ter esse carinho especial por aqueles e aquelas que são ovelhas perdidas, que possam experimentar, talvez através da nossa palavra, do nosso carinho, que elas são importantes e que elas contam também para Deus. Vamos pedir então a bênção para esse nosso dia. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.